Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, estamos aqui para fazer o quê? Para a gente conversar sobre as leituras de março. Eu sei que já faz um bom tempo, né? Hoje, que o dia que eu estou gravando é dia 9 de abril. Esse vídeo eu acho que deveria ter saído assim lá pelo domingo, né? Por aí assim. Mas eu confesso para vocês que eu dei uma desanimada um pouco no canal. Porque a gente fica acompanhando, eu vou falar por mim, né? Não vou generalizar, porque eu sei que não é todo mundo que sente isso, né? Mas assim, às vezes eu acompanho umas pessoas que falam, né, de livro e tal, criadores de conteúdo de livro, e aí eles fazem parecer, eu começo a tal da comparação, né? De achar que o que eu tô fazendo parece assim que tá errado, parece que tá ruim, parece que não é bom, sabe? E aí essa comparação me bloqueia um pouco, que foi o que aconteceu, né? Me deu uma bloqueada aí por uns tempos e deu uma desanimada. Mas aí eu fui ver os vídeos, fui ver os meus vídeos anteriores e eu lembrei, né, do meu real motivo de estar criando conteúdo, que é o quê? Criando conteúdo, principalmente aqui pro YouTube, né? Que é o quê? É gravar momentos, entendeu? Guardar memórias de coisas que aconteceram, de coisas que eu fiz, de coisas que eu li, sabe? É rever esses sentimentos, entendeu? Então, por isso que eu tô gravando, né? Por isso que eu tô fazendo isso. Não é porque eu quero ficar famoso ou algo assim, né? É para registrar mesmo, né? Os meus momentos, é nesse objetivo. Então, tendo em mente isso, eu falei assim, não, eu vou voltar, dei uma maquiadinha aqui, uma maquiadinha ali pra conversar com vocês sobre as minhas leituras. E assim, falando sobre elas, eu li alguns livros, né, agora em março. Eu achei que eu ia ler muito mais, mas assim, foi chegando no final de março, e assim, começou um momento um pouco delicado, né, da minha vida, porque abril é um momento muito delicado, é um mês muito delicado, passou a ser, né, um mês muito delicado para mim. Então, assim, foi chegando no final do mês, eu fui sentindo, assim, essa pressão, sabe? E aí, eu me desanimei um pouco das leituras, mas mesmo assim consegui fazer boas leituras e eu quero falar para vocês, né, do que eu li aqui. E o primeiro livro que eu li foi em audiobook, que eu ouvi, né, lá no Esquilo, inclusive super indico esse aplicativo, é muito legal ele. E aí eu ouvi Divinos Rivais. Se vocês verem os outros vídeos, vocês viram que eu tinha baixado, né? Mas eu tinha iniciado ele ainda em fevereiro, mas tipo, tava bem no começo mesmo, então eu realmente finalizei ele e fiz boa parte da leitura, ouvi, né, a leitura agora em março. E aí, o que se trata de Divinos Rivais, né? Divinos Rivais é uma fantasia com Enemies to Love, né? A gente conhece a Iris, que ela tá tentando conseguir entrar, a receber, né, um cargo numa coluna, né, para ser colunista ali do jornal. Só que em contrapartida a gente tem o Kit. É Kit o nome dele? Não sei. Vou tentar deixar escrito aqui o nome dele, porque eu não lembro. Porque já faz tempo, gente. Eu já esqueci aquela, né? E aí ele também tá ali disputando para receber, para ser esse colunista ali naquela revista. E é um mundo de fantasia, né, gente? Onde existe deuses guerreando, entendeu? Existe toda essa coisa aí, né? Toda essa coisa do fantástico mesmo, sabe? E o que acontece? Aí, logo nos primeiros momentos a gente vê ali, né, a Iris se despedindo do irmão dela, que vai, né, participar dessa guerra e que tá acontecendo ali, né, naquele mundo. E aí ela começa a enviar cartas para esse irmão dela.
Só que nessa de enviar as cartas pro irmão dela, a carta não vai exatamente pro irmão dela, né? Só que vocês vão, quando vocês lerem, ou vocês ouvirem o áudio, vocês vão ver, né, que o porquê que ela escreveu aquela carta, se fazia sentido ou não, essas coisas assim, né, e tudo mais. Mas eu só sei que o que acontece é que essa carta chega a uma pessoa que vai acabar formando ali um romancezinho com a Iris, entendeu? Eu achei. É disso que se trata, tá bom? Agora, o que eu achei dessa leitura, gente? Eu achei muito interessante. Eu nunca mais tinha lido fantasia. Na verdade, eu não lembro a última vez que eu li uma fantasia assim, com Deus e tal. Agora, eu li realismo mágico, mas fantasia eu não lembro, entendeu? A última vez. Eu lembro de ter começado Percy Jackson, mas eu não terminei, do Ladrão de Raios, mas eu não terminei. Então, assim, é o único livro que eu me lembro de ter lido de fantasia e é o que eu não terminei. Então, assim, eu tenho, assim, praticamente uma noção zero desse tema, né, dessa temática. É por isso que eu achei muito, né, envolvente, achei muito interessante, gostei bastante. A forma que a Rebeca coloca ali, né, a questão do jornalismo, da importância, né, jornalística, achei bem diferente, achei bem legal. O que mais? Meu Deus, eu acho que é isso, assim. O romance faz todo sentido, né? Ali e tudo mais. É bem envolvente, pega bastante, né? Por isso que as pessoas dizem, né, que é uma romantasia, né? Porque é focado também ali no romance, né? Além da fantasia em si, ela fica ali como, né? Fica como um pano de fundo, mas é bem apresentada, assim. É bem explanada também o mundo ali da fantasia, né? Mas o foco é mais voltado ali pro Enemies to Love, né? E é muito legal. Só que assim, eu tinha esquecido completamente, gente, que esse livro era uma duologia. Então, assim, o livro termina num super gancho pro próximo livro. E eu fiquei estressada. Mas, né, obviamente tá tudo bem, né? Culpa minha de não ter me lembrado desse detalhe. Mas eu gostei muito. Espero conseguir adquirir logo, né, o quanto antes o segundo livro para as memórias, né, não se perderem aí por aí, né? Por isso que estou gravando aqui. E aí o segundo livro que eu finalizei nesse mês de março foi também um audiobook que eu escutei lá no aplicativo da Esquilo também, que foi Eu Que Nunca Conheci os Homens. Gente, esse livro, ele teve uma... foi bem diferente, achei bem diferente, né? É um livro muito reflexivo. O que acontece, né? Primeiro de tudo, né? De que se trata esse livro? Aqui a gente vai conhecer a história de uma menina, né? Que ela vive meio que presa ali, né? Parece assim, uma cela, sabe? E ela vive ali com umas 40 mulheres. E muito mais, assim, aparentemente muito mais velhas que ela, né? Aparentemente muito mais velha que ela. E aí elas estão presas e aparentemente essa menina ela é jovem, né? E elas têm várias regras, elas são vigiadas o tempo todo ali por homens carcereiros, né? E elas não podem se tocar, elas não podem se tocar de nenhuma forma, assim, nem para abraçar, nem para consolar, nada, não podem se matar, entendeu? E elas recebem uma quantidade racionada de comida, assim, né? Não é tudo que elas recebem, é uma coisa assim bem, sabe, bem racionada mesmo, sabe? E elas... a vida é muito diferente, tá? Chegaram meio que numa prisão, assim, sabe? Gente,
E aí a gente vai começar a conhecer, a gente vai começar a tentar entender, né? Por que ela tá ali, quem é ela, né? Que mundo é esse, que cenário é esse do mundo, da Terra, do, sabe lá Deus, da onde que ela está, né? O que está acontecendo, sabe? A gente vai tentar, vai acompanhar aí a jornada dessa personagem, que eu esqueci o nome dela. E, gente, eu acho que ela não tinha nem nome, agora que eu lembrei. Enfim, eu gostei, né, do livro. É um livro muito, para mim, foi um livro muito reflexivo, me fez pensar muito, assim, na valorização das pequenas coisas, sabe? Na em como a gente às vezes realmente passa despercebido certas coisas, sabe? E eu me conectei muito com uma parte que ela fala a respeito das leituras, da leitura, do ato de escrever, sabe? Me conectei muito com isso, com essa parte, sabe? Então, esse livro, ele também, assim, quando eu terminei ele, eu fiquei bastante frustrada, porque eu queria explicações, entendeu? Eu queria explicações, queria saber o que tinha acontecido, mas eu fiquei meio triste, né? Como falei, eu fiquei meio triste, assim, do final, fiquei frustrada, aliás, né? Do final não ser o que eu esperava. Mas aí depois que eu fui refletindo no que a autora tinha escrito, e realmente ela tinha dado vários sinais que o final seria esse. Então, assim, a culpa foi minha de não ter prestado atenção nos sinais, entendeu? Então eu não tinha motivos para ficar frustrada com a leitura. Então eu gostei bastante. Eu confesso para vocês que eu ainda não escrevi a resenha desses livros, então eu ainda não pensei assim exatamente numa estrela, né? Talvez no Instagram eu dei uma quantidade, né? Aqui eu falei outra, mas quando eu for escrever é que realmente vai ser a cartada final, né? É isso que vai ficar, que vai perdurar aí na minha memória. Mas sim, achei bem diferente, tá? Achei uma temática bem diferente, principalmente assim, os últimos livros que eu venho lendo têm sido muito voltados para o romance, né? Um ou outro, assim, que não são. Então, esse que ele não é voltado para o romance, assim, um romance romântico, né? Um casal, foi diferente para mim. A não ser que fosse uma autoajuda, né? Por exemplo, né? Um desenvolvimento pessoal e tal. Mas, assim, tirando esses, né? Não tinha lido uma temática, uma ficção que não fosse um romance romântico, de casal e tudo mais, entendeu? Então, achei muito diferente. Mas gostei bastante. E o terceiro livro que eu finalizei, eu vou pegar ele aqui, né, gente? Porque tem físico. E o terceiro livro que eu finalizei no mês de março foi esse aqui, Os Caçadores do Coração Perdido. Quem me acompanhou lá no meu Instagram sabe que eu vou até deixar o link do meu Instagram, que eu acho que pode deixar, não sei. Enfim, aqui. Voltando pra cá. Eu comprei esse livro porque eu vi indicação de uma criadora de conteúdo dele, né? E eu gostei, achei bem interessante, principalmente com essa temática, né, de arqueologia, de aventura, selvagem. Eu falei, uau, com certeza vai ser muito legal. Só que eu não me atentei a um detalhezinho, que é isso aqui. Será que vocês conseguem entender? Pois é. Eu não sei se pode colocar aqui, acho que vou colocar na tela. E aí, eu não sabia que ele era esse tipo de conteúdo. E aí, quando eu fui lendo, tinha muito hot, gente. Muito, muito, muito hot. Principalmente porque a personagem principal, que é a Socorro Mitchell, acho que é assim que pronuncia. Ela é mexicana, se eu não me engano, então eu acho que não é assim, não. Enfim, ela acho que é Misha. Olha eu inventando. Ela é uma pessoa assim muito, o jeito que ela se comporta é de ser uma pessoa muito empoderada, que aceita, que
que sabe, conhece o seu corpo, sabe? É uma pessoa que é muito gostosa e sabe que é gostosa, vamos dizer assim, é disso. E aí, nesses pontos, ela toca bem no comecinho do livro, nesses detalhezinhos que, assim, me fez ver que viriam muito mais cenas hot, né? E realmente veio muito mais cenas hot com o par romântico, né? Aí, como, né, quando eu comecei a ler esse livro ano passado, eu acho que foi em 2024, não lembro, eu achei que não era, não era esse tipo de conteúdo, não gosto de ler esse tipo de conteúdo, né, não gostava. Mas aí, gente, esse ano de 2026 já deu uma reviravolta na minha vida, como acho que eu já falei outras vezes, então, assim, falei, quer saber, eu vou terminar esse livro, eu vou finalizar ele, porque eu quero saber o que aconteceu com o Shimar, bora ver. E aí fui lá e terminei o livro, gente. Finalizei ele em março. E, gente, eu achei muito legal. Eu nem falei pra vocês o que se trata, né? O que se trata? Os Caçadores do Coração Perdido. Aqui a gente tem a Socorro Mítia, né? Que ela é uma arqueóloga, até que bem sucedida, né? Ela tem aí uma fama de ser durona e tal, ser a gostosona, mas durona também, principalmente, né? E que enfrenta todos os perigos da vida selvagem, vamos dizer assim, né? E, em contrapartida, a gente tem o Mitchell, né? Cadê o nome dele? É o Ford Mitchell, que é um ex-colega da faculdade dela. Mas ele é um ex-colega mesmo, né? Porque aconteceu alguma coisa ali no final aí da faculdade que fez com que eles se afastassem, ela odiasse ele e ele odiasse ela, né? E aí, só que a Socorro recebe a proposta de descobrir os restos mortais do Shimali, que possivelmente é um ancestral dela. E aí, quando ela descobre que ela foi contratada, tem a ver com o bonitão aqui, o Ford. E nisso, eles começam a meio que ir atrás, entendeu? Ela quer receber esse mérito, mas ele também quer receber esse mérito de conseguir, né, ali a encontrar os restos mortais do Shimali. Então, eles vão aí em busca, né, dessa caçada arqueológica, né? E é disso que se trata. E aí, como eu falei, né, o que eu não gostei no começo era isso, porque tinha muito hot. Era isso que me desempolgou, entendeu? E fez com que eu abandonasse. Mas aí, depois que eu comecei a ler, eu achei bem legal. Confesso pra vocês, eu achei bem interessante, né, e tudo mais. Tem o hot e tudo mais, mas toda a história é muito, muito legal, é muito envolvente. Como se constrói ali o romance entre eles, né? Obviamente, né, o Ministry Love, então, né, sabemos e tal. Mas, assim, é muito legal. E tem um plot, assim, que eu não tava esperando por esse plot, gente. Muito legal também no final. E a carta que a autora faz também pra explicar, né, do porquê ela não ter colocado certas coisas que talvez quem é fã de arqueologia talvez tenha sentido falta, ou vá sentir falta, né, nessa leitura. Então ela coloca ali as explicações, é muito legal também, porque confesso para vocês que eu acho que aqui desse livro, eu acho que é 60% hot e 40% arqueologia. Então, assim, a gente sente um pouco a falta da arqueologia, entendeu? A gente sente, para quem vai com a intenção de saber sobre esse ponto, ainda mais eu, que eu gosto muito, gente, de assistir filmes, séries, séries nem tanto, mas assim, filme eu gosto bastante de assistir esses que envolvem arqueologia, envolva aventura, entendeu? Essa coisa assim do selvagem e tal, eu acho muito legal. E aí eu tava muito ansiosa, né, pra fazer essa leitura. Só que aí quando eu vi que tinha mais roja do que coisa, eu fiquei meio desempolgada. Mas aí depois, no fim das contas, valeu super a pena ter lido, ter feito essa leitura. Ainda não sei quantas estrelas vou dar pra ele, mas eu gostei. E tem mais coisas positivas dele do que negativas, né? E aí, gente, o quarto livro que eu li também foi um livro físico,
que foi esse aqui, Os Caçadores do Coração. Viajei, é porque eu li Os Caçadores do Coração. A Cama que Sonhava, do Carlos Queiroz Teles. É uma, é uma fantasia, né? Com realismo mágico, quanto juvenil, com uma literatura de ficção. É meio que um realismo mágico, sabe? Eu peguei esse livro no sei, eu acho que eu falei isso no livro TBR, né? Enfim. E aí, gente, é um livro curtinho. Aqui a gente tem um menino que ele ouve os pais dele comentando que eles vão perder a casa porque o banco vai tomar e tudo mais. E ele começa a pensar em coisas para fazer para que isso não aconteça, para que ele possa salvar os pais dele. Aliás, salvar essa casa, né? Para que eles não percam a, a, esse lugar, né? E aí nessa ele acaba indo procurar meio que por um tesouro, né? O tesouro que ele encontra principalmente, ele vai deitar numa cama e aí do nada ele vai acordar em um outro momento. E aí, gente, ele vai começar a ver, entendeu? As coisas, vai começar a descobrir várias coisas e tudo mais. E é um realismo mágico, né? Então, é infanto-juvenil. Eu achei muito legal, me diverti muito lendo esse livro. E ele em um dia, então, para quem quer uma leitura rapidinha, assim, fluidinha, talvez voltada para o jovem, é uma boa pedida. Eu achei uma boa pedida. Achei bem interessante. Tem ali uma questão meio... Como é que eu posso dizer? Ai, não sei essa parte, esqueci o que eu ia falar. Enfim, é isso, gente. E eu gostei muito. Não sei nem muito o que dizer, sabe? Assim, é tão curto, é tão rápido, mas é muito bom. É uma leitura que vale a pena você dar uma chance, dar uma lidinha, se você tiver uma oportunidade, certo? E o último livro, mas não menos importante, foi também um audiobook do Esquilo, que foi Indígenas do Brasil. Gente, esse livro, eu achei ele muito legal. É praticamente assim um guia, para você adentrar nesse ponto, nesse assunto de indígenas, né? De indígenas, dos povos originários, sabe? Ele fala dos mitos, fala das lendas, fala de fé, fala das artes, dos artistas, fala sobre demarcação, sobre, né, a parte geográfica ali dos indígenas. Gente, é um livro muito completo. Eu achei assim muito legal, super indico para quem não sabe nada a respeito desse ponto, né? Tá querendo descobrir, quer saber mais a respeito dos povos originários e tudo mais. É uma ótima pedida, entendeu? Muito legal. Eu achei assim maravilhoso, tá? Eu acho que o nome da menina é Caroline. Caroline alguma coisa, esqueci o nome da autora. Mas eu achei muito legal. E é um livro que eu acho que eu pretendo muito, assim, ouvir vez por outra, né? Eu quero ler outros conteúdos sobre isso, né? Sobre os povos originários, mas é um livro, assim, tão cheio de enredo, tão didático, que vale a pena você ficar, assim, sempre ouvindo e tudo mais, sabe? Então, super indico pra vocês. Então é isso, gente. Isso foram as minhas leituras bem aleatórias, que é o que vocês vão sempre estar vendo aqui, tá, gente? Já adianto pra vocês. Eu gosto muito de ler, eu gosto, aliás, de ler livros contemporâneos, de romance, gosto, mas assim, na maioria das vezes eu leio mais as coisas assim, aleatórias mesmo, entendeu? Clássico, sabe? Mais leituras assim, bem. Não no hype, é o contrário do hype, entendeu? Geralmente, poucas vezes vocês vão ver eu falando de livros que estão aí hypados e tudo mais, sabe? Que tá todo mundo comprando, ou dos últimos lançamentos. Vai ser muito difícil. Talvez tenha uma outra, né? Mas assim, eu sou mais daqui, vai contra a maré do hype, entendeu? Eu não gosto de ler muito no hype. Muito difícil eu ler. Mas enfim. Essas são as leituras de março. E agora a gente vai
acompanhem e se inscrevam aí, né, no canal, para vocês acompanharem as leituras de abril, que também tá bem legal, tô gostando. E é isso.